Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, nós queremos agradecer a sua participação nesta noite de mais um culto da Igreja Presbiteriana em Cruzeiro. Quero agradecer a vocês, já que a presença rica do nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar seu lar, sua família. É um prazer ter você aqui hoje para louvar a Deus juntos, para poder ler a palavra de Deus, cantar louvores ao nosso Deus, ouvir a palavra que nos edifica e nos transforma dia a dia. Quero convidar você neste momento a abrir sua Bíblia no Salmo 138. Nós vamos ler juntos este Salmo, refletindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste domingo. A palavra do Senhor assim nos diz: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentastes a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, ó Senhor, levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desamparas as obras das tuas mãos. Amados irmãos, este salmo nos lembra o cuidado de Deus. Independente do ano que passamos, e deste ano que estamos iniciando, o segundo domingo de 2021, nós temos a plena convicção de que Deus está conosco para cuidar, abençoar e proteger. Se o seu coração está inquieto, se o seu coração está tenebroso, acalma-te. Acalma-te, confia no teu Deus, pois Ele não desampara os teus servos, não desampara aqueles que rendem as suas vidas a Ele. Amados irmãos, hoje é um culto de gratidão, agradecer pelo que Deus tem feito na nossa vida, agradecer pelo cuidado, agradecer pela proteção e pela confiança que temos, que Deus está conosco pelos séculos dos séculos. Eu quero convidar você a orar neste momento comigo, pedindo a Deus, agradecendo a Deus pelo cuidado e confessando diante dEle os nossos pecados. Vamos orar juntos neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Agradecemos porque o Senhor é rico em misericórdia, é um Deus fiel que nos protege, que cuida de cada um de nós. E apesar dos nossos erros e equívocos, o Senhor olha para mim, para todos nós que estamos aqui hoje, e perdoa nossas iniquidades. Por isso nós confessamos a Ti os nossos pecados. Pedimos ao Pai que o Senhor nos limpe. Pedimos ao Pai que o Senhor perdoe o pecado da omissão, os pecados que cometemos consciente ou inconscientemente. Deus, nos ajuda a caminhar no centro da Sua vontade. Que este novo ano seja marcado por uma aproximação ao Senhor, por aquilo que o Senhor é em nossas vidas, e que nós possamos juntos como filhos de Deus, aprender mais do Senhor e crescer no conhecimento da Sua vontade. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amados irmãos, que alegria poder louvar ao Senhor. Eu quero convidar você agora a abrir seu inário no hino 62, hino de gratidão. Vamos louvar ao Senhor com gratidão, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida e irá fazer pelos séculos dos séculos. Após isso, iremos cantar canções com o nosso ministério de louvor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou
graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém.
Adoramos esse Deus que é exaltado, bendito Deus, soberano Deus, que está acima de todas as coisas. A esse Deus que é digno de receber toda a honra. Amados irmãos, passaremos então agora para a intercessão. Como nós sempre falamos aqui, a intercessão é um gesto de amor. Quando nós dedicamos a oração pelos outros, por aqueles que se encontram enfermos, pelos missionários, pelas famílias, por aqueles que não conhecem a Cristo, nós estamos dizendo quão nós nos importamos com essas pessoas.
Por isso, nessa eu quero convidar você na sua casa a juntar-se com quem está ao teu lado para orar. Orar pela sua família, orar pelo seu trabalho, orar pelas necessidades do seu lar. Orar para aqueles irmãos que estão enfermos, em especial hoje. Agradecemos a Deus pela dona Dione, mãe de nossa irmã Ariane, que passou por uma cirurgia essa semana, mas que está em casa se recuperando. Que Deus possa ajudá-los, que Deus possa abençoá-los. Orar pelos nossos missionários que estão no campo pregando o Evangelho. Eu convido você a fechar os teus olhos neste momento e a orar com toda a força do seu coração, na confiança que Deus te ouve, na confiança que Deus está nos ouvindo e fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos orar juntos neste momento? Amado e bondoso Deus, mais uma vez diante da sua presença, nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Deus, a nossa oração sem a tua intercessão, ela é inválida, mas é pelo Senhor, porque estamos em Ti, que podemos orar na confiança que o Pai nos ouve, porque Deus é o nosso intercessor, nosso advogado. E neste momento queremos, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença, orar para aqueles irmãos que estão no campo missionário. Em especial, lembramos aqui do Bira, da Patrícia, da sua filha. Oramos pelo Fábio, a Stefano, seus filhos. Oramos pelo André, pela sua esposa e por tantos outros missionários que estão espalhados ao redor do mundo, pelas congregações que estão sendo plantadas no Brasil e fora do Brasil. Oramos, ó Pai, e pedimos o suprimento que venha do Senhor emocional, físico, espiritual, financeiro. Deus, o Senhor é o dono dos recursos, daquele que supre todas as necessidades, e em Ti sabemos que o nosso trabalho não é vão. Em Ti sabemos que avançar no reino de Deus é a Sua vontade, o Seu querer, por isso nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus, cumpre a Sua vontade, cumpre o Seu querer na nossa história, na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que a Tua presença se manifeste em nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Teu querer se manifeste em nossas vidas. Ó amado e bondoso Deus, reconhecemos que precisamos do Senhor. Por isso, neste momento, abençoe esses missionários, abençoe os irmãos que se encontram enfermos, que estão lutando, ó Pai, em hospital. Ó Pai, muito obrigado pelo reverendo Roberto brasileiro, que essa semana recebeu alta e venceu o Covid, Pai. Pai, mas consola também aquelas famílias que, infelizmente, ó Pai, perderam entes queridos. E que aqueles que morreram em Cristo, ó Pai, agradecemos porque eles estão com o Senhor no céu, mas que haja um consolo vindo do alto sobre as famílias, ó Pai. Ó Deus, abençoe também a nossa irmã Dione, que o Senhor possa abençoá-la, assim como a sua família, e fortalecer nesse pós-cirúrgico, nessa recuperação. Lembramos daqui também do pai da Tâmia, ó Pai, que o Senhor intervenha na sua vida. A prima da nossa irmã Sabrina também, que o Senhor possa estar cuidando dela, Pai, e tantos outros pedidos, assim como a dona Rosaura, que passará por um procedimento clínico, cirúrgico, Pai, na quarta-feira. Que o Senhor possa sustentar, fortalecer, proteger, Deus, e que a Tua vontade, ó Pai, possa se cumprir na vida dos nossos amados. Oramos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, ó Pai, livra os nossos filhos, Pai, de abandonarem a Tua palavra, e nos ajuda como pais a ensinar os nossos filhos na Tua palavra e na Sua verdade, ó Pai. Pai, abençoa esta igreja, abençoa esse projeto de plantação, Pai. Abençoe que essa igreja possa avançar aqui em Cruzeiro, ó Pai, no poder e na unção do Espírito Santo, ó Deus. Que nós possamos crescer e amadurecer, Pai, para que a Sua vontade se cumpra, para que o Teu querer se manifeste nessa cidade. Nós oramos, ó Pai, pelo governo municipal, que o Senhor possa trabalhar nesse governo para que a população tenha paz e prosperidade. Abençoa esta cidade, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada lar que está nos assistindo agora, cada família que está em sua casa agora ouvindo esta oração, que irá participar desse sermão tão maravilhoso e abençoado. Que o Senhor nos abençoe e abençoe também o reverendo Rickson, que irá trazer a palavra nesta noite. Esteja conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Jesus.
não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. A primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Nós faremos a leitura numa só voz, amém? Mesmo assentados em reverência à palavra de Deus, mas todos juntos a uma só voz. Todos acharam, amém? Ainda não, irmãos? Eu não escutei barulhinho de folha aí voando. Amém? Amém. Ah, é verdade. O Rodrigo está falando agora é celular. É verdade. Amém, irmãos. Então vamos lá. 1, 2, 3. Em tudo. Amém. Vamos ler mais uma vez para a gente memorizar o versículo. Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora apaga a tela aqui, Amir. Todo mundo fecha o celular e fecha a Bíblia. Vamos lá. Vamos testar a nossa memória recente. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Amém. Deus, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para o entendimento da Tua mensagem e exposição da Tua palavra. Nos abençoe nesse momento em que estamos, Pai, tão apreensivos diante desses dias, mas estamos iniciando um novo ciclo, um novo ano, em que a nossa esperança pode ser renovada e o Senhor pode nos transformar a cada dia. Faça isso em nós através da Tua palavra, Deus. Nós queremos ver a ação do Teu Santo Espírito em nós, agindo entre nós, nos transformando a cada minuto que a Tua mensagem vem ao encontro do nosso coração. Me use como canal de bênção para me comunicar com os irmãos que estão aqui e com aqueles que estão nos acompanhando nessa live. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, irmãos. Queridos, a cidade de Tessalônica era um centro da administração e do comércio dos romanos. Um marco da civilização grega. E também era um foco da influência religiosa judaica. A posição estratégica dessa cidade para o comércio logo transformou a Tessalônica em uma cidade importante, em uma cidade rica, notória, entre todas as outras cidades da sua região, na região da Macedônia. Esse era o pano de fundo perfeito para o apóstolo Paulo chegar na cidade e evangelizar aquele povo ali. A igreja em Tessalônica é resultado de uma visão dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, de ir pregar o evangelho àqueles gentios daquela cidade. Paulo, ele usava as sinagogas como o palco da sua pregação a respeito de Cristo Jesus. Paulo fica pouco tempo nesta cidade, porque ele é impedido de continuar o seu trabalho, e então ele vai para Atenas e deixa o seu discípulo, o seu amigo Timóteo naquela cidade, para encorajar a igreja a permanecer diante das perseguições dos judeus. Quando Paulo então ele se reencontra com Timóteo na cidade de Corinto, ele está pronto, porque ele fica atualizado das informações da cidade trazida por Timóteo, e ali então ele vai escrever a carta aos Tessalônicos.
aos Tessalonicenses. Irmãos, olhando esta carta, esta epístola, no primeiro capítulo, se você dá uma passadinha de olho, você vai perceber isso. O primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre consagração. O capítulo 2 e o capítulo 3, Paulo irá vindicar, então, a legitimidade do seu ministério, e ele vai revelar à igreja a pureza das suas intenções com os Tessalonicenses. Capítulo 4 e 5, Paulo então vai exortar a igreja a respeito da vida, da caminhada, do testemunho de Jesus Cristo. Interessante que a segunda vinda de Cristo é assunto em todos os capítulos desta epístola aqui, irmãos. E Paulo, então, ele vai iniciar o capítulo 5, verso de 1 a 2, falando a respeito da vinda de Cristo, da sua repentina vinda, ou seja, que ele viria como ladrão. Olha o que diz o verso de número 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. No verso de número 3 ao verso de número 11, irmãos, por conta da segunda vinda de Jesus, o chamado parousia, Paulo exorta os Tessalonicenses que deveriam então vigiar em todo o tempo. Sabendo que Cristo voltaria, a igreja estaria pronta então, vigiando a cada dia. A partir então do bloco seguinte, nós veremos que a vida eclesiástica, ela deve ser harmoniosa, ela deve ser organizada. Olha só, o verso de número 12, número 13, o apóstolo Paulo vai falar do dever de respeitar a liderança com harmonia nas relações. O verso de número 14, eu estou em 1 Tessalonicenses 5, irmãos. Verso 14, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos cristãos ociosos que deveriam ser confrontados, daqueles que estavam desanimados, que deveriam ser consolados. Ele vai falar a respeito dos fracos, que deveriam ser fortalecidos nas suas relações. E vai falar também que todas as nossas relações, dentro da nossa comunhão, na comunidade, nós deveríamos ter longanimidade, paciência com os irmãos. E então, no verso de número 15, o apóstolo Paulo vai falar aos Tessalonicenses que eles devem buscar não devem buscar o seu benefício próprio, mas sim o benefício do próximo. Eles não devem buscar a sua própria vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Eles devem sempre buscar o benefício do outro, do próximo. E então vou pular um pouco esses versículos e para o bloco final do verso de número 19 ao verso 22, o apóstolo Paulo vai falar então dos assuntos espirituais. Os assuntos espirituais devem ser tratados com discernimento. Eu pulei esse bloco do verso de número 16 ao verso 18, o versículo que nós lemos, porque eu quero me focar justamente nesse versículo aqui, irmãos, e responder algumas perguntas com os irmãos para o nosso entendimento do que o apóstolo Paulo quer nos ensinar através dessa epístola. O que Deus quer fazer conosco neste ano de 2021, através da mensagem dele para as nossas vidas. Porque o que Deus espera de nós, como eu disse um pouco antes, como eu falei de manhã, é que nós sejamos sempre gratos ao Senhor, independente das circunstâncias, independente dos nossos problemas, que muitas vezes nós não sabemos nem resolver, independente das tempestades que nós estamos imersos, não estamos vendo a luz no fim do túnel. E o apóstolo Paulo está exortando a igreja: sejam gratos em toda e qualquer situação. Então, irmãos, como nós podemos entender a mensagem de Deus através do apóstolo Paulo escrevendo essa carta aqui? Se nós devemos ser gratos em todo o tempo, independente das circunstâncias, como entender isso? Em que tempo
nós devemos, então, agradecer ao Senhor. Quando? Em quais circunstâncias? É aqui, primeiramente, que eu quero refletir com os irmãos, pensar um pouco com os irmãos. Porque o verso de número 18, ele começa com a expressão: em tudo dai graças. E a expressão em tudo aqui, irmãos, ela tem duas possibilidades de significados para a nossa interpretação desse texto aqui. Primeiro, a primeira possibilidade do significado de em tudo dai graças é que nós devemos ser agradecidos ao Senhor, ser gratos ao Senhor em todo o tempo, incessantemente, todo o tempo. Veja que quando Davi ele experimentou o cuidado de Deus com o povo, no Salmo de número 34, verso 1, ele vai dizer assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Este salmo ele contrasta o cuidado misericordioso de Deus com o povo, e também ele vai tratar da providência punitiva com os ímpios. Davi vai fazer esse contraste nesse salmo. Então, irmãos, saber que Deus, ele sempre cuida dos seus filhos, é motivo suficiente para sermos gratos a Ele em todo o tempo, porque Ele cuida de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 17, ele vai dizer o seguinte: procurai compreender qual a vontade do Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. No verso 20 ele vai dizer, dando sempre graças, ou seja, em todo o tempo devemos ser gratos ao Senhor. Portanto, irmãos, não se limita ao tempo para agradecermos o Senhor, para louvarmos o seu nome, porque essa é a sua vontade. É importante entendermos que a ordem, irmãos, de dar graças em tudo, ele vem precedido de mais duas ordens, que estão no verso 16 e o verso 17, que é regozijar sempre, sempre. E o verso 17, orar sem cessar. Preste atenção nisso aqui, irmãos, isso é importante para as nossas vidas. Nós só poderemos regozijar, nos alegrarmos no Senhor, experimentar dessa alegria verdadeira nas nossas vidas, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às tempestades, às dificuldades, se fizermos conhecidas as nossas necessidades e desejos diante do Pai. É por isso que essas ordens, essas três ordens, elas estão interligadas: alegrar-se, orar e dar graças em todo o tempo. Quando você está distante de Deus e não o busca em oração, é impossível você experimentar a alegria verdadeira. Quando você busca a Deus em oração, mas você não é grato ao Senhor, então a oração ela perde a sua eficácia. Tudo está interligado. Paulo é um ótimo exemplo de um homem que viveu as condições mais adversas na sua vida, e mesmo assim ele reconheceu a boa mão de Deus sobre ele. Na carta, a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 11. Por isso também não cessamos de orar por vós. Olha a postura desse homem. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O apóstolo Paulo, ele não cessava de orar por aquela igreja. Em Efésios capítulo 1, verso 16, eu estou aqui citando, pensando alguns textos para os irmãos, para a gente entender esse princípio de Deus nas nossas vidas.
Quando é que nós devemos ser gratos? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Romanos, capítulo 12, verso de número 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Colossenses, capítulo 4, verso de número 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse é o primeiro significado da expressão em tudo dai graças. Muito bem, irmãos. A segunda possibilidade do significado dessa expressão em tudo dai graças é em qualquer circunstância, dentro e fora das tempestades. Será que isso é possível para qualquer pessoa? Ser grato ao Senhor em qualquer circunstância? Os irmãos sabem que antes de o apóstolo Paulo chegar a essa cidade de Tessalônica, lá em Atos capítulo 16, vai registrar para nós que o apóstolo Paulo ele foi preso. Ele foi humilhado pelas autoridades na cidade de Filipos. Quando ele vai libertar uma jovem que estava possessa de um espírito adivinhador. Então a multidão se levanta contra os apóstolos, e eles são colocados diante do povo, no meio da multidão, lá na praça, e lá eles são humilhados, eles são violentados, eles são açoitados, arrastados até ali, bateram neles com varas, segundo o registro de Atos capítulo 16. Eles perderam as suas roupas, porque aquela multidão rasgaram, deixaram eles desnudados ali, envergonhados diante da multidão. Imagine, irmãos, eles foram jogados ao cárcere ilegalmente, porque eles eram cidadãos romanos e tinham direitos, mas eles foram envergonhados porque estavam pregando o evangelho, porque estavam libertando os cativos. Foram jogados naquela prisão, e mesmo assim, olha que interessante, mesmo assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor, naquele cárcere, naquela prisão, cantando louvores. Eles oravam e louvavam ao Senhor, presos. Como pode isso? A vida de Paulo e de Silas, naquela prisão, segundo o registro, estremeceu aquele lugar. Não somente houve um terremoto naquela cidade, como também houve um terremoto na vida do carcereiro e de toda a sua família. Todos os presos puderam ver com os seus próprios olhos o que é ter uma vida abundante na presença de Deus, independente das circunstâncias. Se nós estamos livres e podemos ir e vir para onde quer que desejamos, ou se nós estamos presos, limitados da nossa liberdade. Esses homens nos ensinam que nós devemos ser gratos ao Senhor, independente das circunstâncias. Portanto, irmãos, voltando ao texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo recebe a notícia de Timóteo a respeito dos tessalonicenses que estavam sendo perseguidos, ele vai dizer: independente das circunstâncias, irmãos, em tudo dai graças. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão e minha irmã, nesse momento. Quais foram as suas lutas em 2020? No ano que se passou? Você pode contabilizar as suas perdas, os seus ganhos no ano passado? Você consegue calcular isso agora na sua cabeça? Quais foram as perdas, se é que você teve? Quais foram os seus ganhos, as suas vitórias? O que é que você... Quais foram as circunstâncias que você enfrentou no ano passado? Hoje você precisa aprender uma lição de Deus para a sua vida aqui. As suas perdas, os seus ganhos,
são permitidos por Deus. A sua saúde e a sua enfermidade estão debaixo dos cuidados do Senhor. A sua vida e a sua morte já foram determinados por Deus. Nada foge ao seu controle. Nada, exatamente nada, irmãos, foge aos olhos do Senhor. Por isso, em qualquer situação, dai graças ao Senhor. Amém? Amém, irmãos. Bom, nós já entendemos quando devemos dar graças, em que circunstâncias devemos dar graças. Mas eu quero entender com os irmãos aqui também o porquê. Qual a razão a agradecer ao Senhor? E o apóstolo Paulo vai deixar claro para nós no verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para os crentes e não para o mundo, irmãos. Entenda isso. Essa é a vontade de Deus para nós, os seus filhos, regenerados, salvos em Cristo Jesus. Não para aqueles que não entendem o mistério do Evangelho, a salvação em Cristo. Ser grato ao Senhor durante uma luta contra uma doença terrível, que pode até mesmo tirar a sua vida, só é possível ser grato ao Senhor se nós temos a esperança, se nós somos crentes no Senhor. Sim, irmãos, se somos crentes. Olha só, os irmãos sabem que Paulo, ele vai pedir ao Senhor por 3 vezes que tire o seu espinho da carne. Mas ele vai afirmar em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 9, o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que belo isso, irmãos. Nós só experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas quando somos fracos, quando entendemos que dependemos do Senhor nas nossas vidas. E dar graças em tudo ao Senhor é vontade dele para nós, para que o poder dele seja aperfeiçoado nas nossas vidas. Porque quando somos fracos, é que então somos fortes. Os irmãos se lembram dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? Lembram-se disso? Amém? Eles foram curados por Jesus em Samaria. Somente um, irmãos, somente um deles voltou, se prostrou aos pés de Jesus e o agradeceu, e o adorou, e o cultuou pela obra que ele fez na vida daquele homem. Por que ser grato? Qual a razão? E aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo no texto que eu acabei de citar para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como pode, irmãos, alguém ter prazer nas injúrias, na humilhação, na prisão, no açoite? Como pode um homem passar com alegria por certas tribulações? Somente um homem que é filho de Deus, uma mulher que é filha de Deus, regenerada em Cristo Jesus. Ser grato ao Senhor nos coloca em submissão à sua vontade. A vontade do Senhor para as nossas vidas, irmãos, é que sejamos cada vez mais parecidos com o seu Filho, moldado ao seu caráter, a saber, seu Filho Jesus Cristo. Para isso, nos santifiquemos diariamente. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando somos gratos a Deus pela vontade dele mesmo nas nossas vidas, então nós começamos a ficar mais parecidos com Cristo, nos santificando cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3, voltando um pouco ao nosso texto, vai dizer o seguinte: porque essa é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação.
Nós ficamos chateados quando ajudamos alguém e essa pessoa nem sequer nos agradece, não é verdade? Quem nunca passou por isso? Às vezes você faz, sei lá, um favor, às vezes você ajuda alguém que está precisando. A pessoa não tem nem a coragem de voltar e agradecer aquilo que você fez. Não custa nada agradecer. Um gesto de agradecimento. Às vezes é uma questão de educação, de berço em casa. Dizer muito obrigado se torna, de certa forma, irmãos, unir-se ao outro, à sua necessidade. Dizer obrigado é uma possibilidade de você retribuir um favor. Aliás, irmãos, esse é o significado original do termo obrigado. Me deparei com isso essa semana estudando esse texto. O termo obrigado, no seu significado original, significa você estar obrigado a outro, a fazer algo pelo outro. Sabia disso? Eu não sabia. Aprendi isso essa semana. Dizer obrigado ao Senhor em qualquer circunstância é estar obrigado à vontade do Senhor, é estar submisso à sua vontade. Então você pode estar se perguntando aí no seu lugar, ouvindo essa mensagem, mas pastor, como saber a vontade de Deus para a minha vida? E a gente estava conversando sobre isso antes de ontem aqui em casa. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? E a vontade de Deus, irmãos, ela se manifesta geralmente ao homem, fundamentada nos seus princípios revelados na sua palavra. Por exemplo, Deus normalmente, presta atenção no que eu estou dizendo, Deus normalmente não revela a você, de maneira específica, a pessoa com quem você deve se casar. Normalmente Deus não revela a você. Normalmente Deus não revela a você, de maneira específica, a profissão que você deve exercer. Geralmente Deus não revela especificamente a você a cidade que você deve morar, a cor que você deve pintar a parede da sua casa. Geralmente Deus, normalmente Deus, não revela essas coisas a um homem. Ele pode fazer? Pode. Eu estou dizendo que normalmente ele não faz isso. E aí isso quebra muitas coisas, muitas crenças que rodeiam a nossa igreja, que deturpam as nossas doutrinas e faz com que nós acreditemos em coisas da nossa cabeça. Deus não revela especificamente essas vontades para a nossa vida. Preste atenção nisso. Mas Deus deixa claro para nós, para mim e para você, de maneira geral, qual a sua vontade em todas as circunstâncias, em todas as instâncias das nossas vidas. Ele deseja a nossa santificação. Compreende isso, irmãos? A sua santificação vai influenciar as suas decisões. A sua santificação vai direcionar os seus passos. A sua santificação vai transformar a sua profissão onde você está trabalhando. A sua santificação vai construir uma família que ama o Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você se santifique em Cristo Jesus. Em tudo dai graças para o exercício da sua própria santificação e crescimento espiritual na sua comunidade e na sua família, diante de qualquer circunstância da sua vida. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Em tudo dai graças. Por quê, irmãos? Porque essa é a vontade de Deus. Para que nós nos coloquemos em submissão a Ele. Para que nós nos santifiquemos em Cristo Jesus e sejamos cada dia mais parecidos com o seu Filho. Olha só, nós já aprendemos. Quando nós podemos dar graças? Em todo tempo, em qualquer circunstância. Aprendemos agora também qual a razão. Por que devemos dar graças? É porque assim nos colocamos numa posição de humildade em submissão à vontade do Senhor.
e o agradamos nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa família, na nossa profissão, no nosso casamento, aonde quer que estejamos, Deus é glorificado. Amém? Mas em último lugar, hoje eu estou batendo meu recorde, hein, pastor? É o que está de férias. Último lugar, irmãos. Já entendemos quando, já entendemos a razão. Agora, como agradecer? De que forma, de que maneira agradecemos ao Senhor? Verso de número 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aonde, irmãos? Em Cristo Jesus, para convosco. A única forma de sermos gratos ao Senhor é quando nos unimos em Cristo. E essa expressão, irmãos, em Cristo Jesus, ela tem também 3 significados aqui. Eu quero pincelar os 3 rapidamente com os irmãos. A primeira possibilidade de significado em Cristo Jesus, eu poderia trocar pela frase o seguinte: porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus, porque é a vontade de Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus aceita a nossa gratidão por meio da pessoa de Cristo. A segunda possibilidade, porque essa vontade de Deus por causa de Cristo Jesus. Deixa eu explicar. Ou seja, Deus aceita a nossa gratidão por conta do sacrifício feito por Cristo Jesus naquela cruz. Quando Ele se entrega por nós, e então nós temos a possibilidade de viver eternamente na presença de Deus, porque Cristo venceu a morte naquela cruz. Ele ressuscitou, ou seja, porque é a vontade de Deus por causa de Cristo Jesus. Mas há um terceiro significado, uma terceira possibilidade. Essa é a vontade de Deus por causa do poder que provém da união em Cristo. E geralmente nós deixamos o último significado para que nós possamos enfatizar ele e fazer entender aos irmãos. É a vontade de Deus por causa do poder que provém dessa união que nós temos em Cristo. Essa última opção se encaixa melhor no contexto. Porque é mediante o poder da união em Cristo que nós conseguimos ter uma vida de gratidão a Deus. Mesmo diante das aflições, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das perdas, mesmo diante das angústias, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante da morte. Se estamos unidos em Cristo Jesus, que é a vontade de Deus para nós, então nós seremos gratos a Ele. O ano de 2020 foi histórico. O ano de 2020 foi marcante. Talvez tenhamos a possibilidade de contar de tudo isso que nós vivemos no ano passado e talvez vamos viver ainda um pouco deste ano para os nossos netos. Contar tudo isso para as próximas gerações, quando estivermos mais velhos. Nós estamos inseridos num momento histórico importante para a humanidade. Um ano difícil. Para muitos, um ano digno de ser esquecido, de ser apagado. Foram muitas perdas. Vidas foram ceifadas. Empregos dizimados. Crianças desamparadas. Sem educação, sem escola. Famílias completamente diluídas, destruídas. O caos na política do nosso país e a economia em frangalhos. Quantas coisas ruins, hein, irmãos? Uma pandemia que assolou o nosso país, o nosso mundo. Uma pandemia que trouxe medo, que trouxe pavor para dentro dos lares, das casas. Uma realidade duríssima que obrigou a sociedade a expor as suas máscaras. Diante dessas circunstâncias, diante dessa realidade,
Como nós podemos dar graças ao Senhor? Como? Somente, segundo o apóstolo Paulo, somente se estivermos unidos em Cristo. Por isso que eu disse aqui no começo do nosso culto, só dá graças ao Senhor diante dessas circunstâncias aqueles que são seus filhos. Somente os crentes têm possibilidade, força e esperança para agradecer ao Senhor por passar por realidades assim. Ele venceu a morte naquela cruz. Ele se entregou por nós e assumiu em sua carne a nossa condenação. Cristo Jesus tomou o cálice da ira de Deus sobre ele. Ele foi moído naquele madeiro. E por tudo isso, hoje nós fomos unidos a ele para a salvação eterna. Nossa expectativa não está aqui neste mundo, irmãos. Olhe para o alto. Olhe para a cruz. Nossa expectativa está na volta do Redentor, que virá de forma gloriosa e aplacará toda a maldade, toda a injustiça. Ele venceu a morte e nós, os crentes, os remidos, ressuscitaremos com ele naquele grande dia. Amém? Você crê nisso? Amém. É revelação de Deus para as nossas vidas. Portanto, irmãos, em tudo, dai graças a Deus. Pela viagem das férias, viu, pastor? Mas também pelo pneu que vai furar lá no caminho. É assim que acontece. Em tudo dai graças, irmãos. Eu aprendi isso nas minhas férias. Férias maravilhosas. Você está feliz, aí o carro dá problema. E aí tira sua paz. Irmãos, em tudo dai graças. Em todo tempo, em qualquer momento. Pelo pão de cada dia, mesmo que seja o pão do dia anterior, em tudo dai graças. Não é verdade? Em tudo, irmãos. Pela casa própria, pela casa alugada. A esposa do Felipe estava falando conosco na aula da escola dominical retrasada, passada, se não me engano, que teve um domingo que eu falo umas coisas aqui no púlpito, irmãos, que depois eu não lembro mais. Mas ela disse assim, que eu falei alguma coisa aqui, né, filho? E aí ela chegou em casa, eu falei alguma coisa de casa, de louça, eu não lembro. Mas eu lembro que ela falou que ouviu a minha pregação e teve que voltar para casa e lavar a louça. O que eu quero dizer para os irmãos é que até no momento em que a sua pia está suja, te esperando lá na sua casa para lavar, dai graças a Deus, porque você tem louça para lavar. Você tem uma pia para colocar as suas louças. Metade do nosso país não tem nem esgoto tratado, irmãos, para ter um prato para se alimentar. Olha só, em tudo dai graças. Pelo casamento, pela família e também por aqueles dias que são quase que insuportáveis, imperfeitos para nós. Muitas brigas, muitos desentendimentos. Em tudo dai graças. Em tudo, irmãos. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Se estivermos unidos no Senhor, então teremos motivo suficiente para agradecê-lo, para sermos gratos. O ano de 2020 se foi, irmãos. Não nos apeguemos mais a ele, mas que nós possamos dizer, assim como o profeta disse no texto que nós lemos no início do nosso culto: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, irmãos. Apague o que se passou do seu coração. Não deixe que isso te afete emocionalmente, espiritualmente, te afaste da comunhão. Pelo contrário, temos motivo suficiente para agradecermos o Senhor, porque passamos com vitória, com saúde. Estamos aqui adorando o Senhor em comunhão, diante da sua mesa, e podemos dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Que Deus os abençoe
em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por mais um culto que nós participamos juntos aqui. Quero agradecer ao pastor Rickson. Nessa semana que passou, eu tive a oportunidade na quarta-feira de participar de um momento de adoração, a Igreja Presbiteriana Koinonia, e nesse domingo o pastor Rickson gentilmente cedeu esta palavra à nossa igreja, uma palavra que nos lembra que em tudo nós devemos dar graça a Deus, que você possa agradecer a Deus, confiante que é a própria ação de Deus na sua vida, transformando e abençoando. Meu irmão, eu desejo que a sua semana seja uma semana abençoada. Eu desejo que a sua família possa se aproximar mais de Deus, que Deus esteja na sua vida, no seu trabalho, nas atividades que você tem para desenvolver nesta nova semana. Não esquece, essa semana nós estamos aí na quarta-feira com o nosso estudo bíblico e domingo de manhã às 9 horas com a nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos planejando e esse ano nós teremos muitas novidades para você. Então eu peço que você possa ficar atento às informações que nós colocamos na página do Facebook ou pelo grupo que você participa de WhatsApp da nossa igreja. Não esquecendo também que nós vamos estar retomando também o Momento Kids da nossa igreja para que nós possamos estar ensinando as crianças, né? Alguns domingos nós temos falhado em colocar porque nós estamos em fase de adaptações de algumas coisas, mas logo estaremos estabilizados e com um planejamento muito tranquilo para o Momento Kids para que você possa enviar para o seu filho esse estudo da Palavra de Deus na linguagem dele. É muito importante que você ore por esse ministério na igreja que tem sido de grande valia para todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Também quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado na casa de Deus, que tem honrado ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Eu quero que Deus possa abençoar, peço que Deus abençoe você e desafio você a ser fiel a Deus, a investir no reino de Deus na confiança que o reino de Deus vai crescer e que Deus te dá a honra e o privilégio de participar. Seja generoso na sua oferta. Nós temos muitos planos para este ano, como a compra do terreno, como fazer coisas de adaptações em nossa igreja, tanto presencial quanto online. Nós queremos suprir realmente com bons conteúdos da Palavra de Deus. E é importante que você nos ajude nos dízimos e nas ofertas. Não esquece, após dizimar e ofertar, envie o comprovante para o nosso tesoureiro Leuer. Por quê, amados? Para que nós possamos ter um controle daquilo que está entrando e de que nós podemos administrar da melhor maneira possível. Que Deus possa abençoar você. Nós agradecemos porque Deus tenta colocar no teu coração o desejo da fidelidade à casa de Deus. Que Deus abençoe mais uma vez sua vida, sua semana. Se você tem algum pedido de oração, coloca nos comentários aqui abaixo para que nós possamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Ore por nós, ore pelo crescimento da igreja, pelo avanço do reino de Deus neste novo ano. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por este tempo que nós tivemos de culto a Ele, de uma maneira online, você na sua casa, nós aqui gravando esse culto para você hoje, ok? Vamos orar? Amado e bondoso Deus, te louvamos por esta noite. Agradecemos pelo culto, pelo tempo que tivemos juntos. Agradecemos ao Senhor pelo pastor Rickson, que nos trouxe essa palavra inspirada a respeito da gratidão. Que o Senhor possa abençoá-lo, ele e a sua esposa no trabalho dessa semana. Protege de todo mal. E que em nome de Jesus, eles possam estar firmes na sua palavra. Que eles possam priorizar a oração, que eles possam priorizar o reino de Deus e a sua vontade. Que nenhum mal aconteça aos teus filhos, que nenhum mal aconteça à casa de cada um. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. É a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.